Bom, gente, esse vídeo é complementar o que a gente já vem trabalhando nos outros e a gente vai trabalhar com cores e estilo de parágrafo. Aqui na minha área de trabalho, eles já estão aqui. Na verdade, a gente vai. O nome da caixinha que a gente vai trabalhar é amostra, em português, e aqui está o estilo de parágrafo. A gente tem eles aqui, ó. Janela, estilos, a gente tem o estilo de caractere, que a gente já trabalhou, e o estilo de parágrafo. E para cor, especificamente das amostras, a gente tem cor, amostra. A gente tem aqui os atalhos, eu vou seguir com o mouse para indicar, fica mais fácil no vídeo trabalhar com isso. Mas se apertar F5, vem as amostras, é mais direto. Aqui, uma maneira de organizar melhor a área de trabalho também, a gente consegue juntar dois ou três, na medida que a gente clica num, o outro fica junto dele. Como que a gente faz isso? Eu vou fechar aqui e vou inserir de novo. Então, efeitos, ou estilos de parágrafo, ó, eu coloco junto aqui. Eles vêm todos separados, se eu quiser colocar juntos, eu coloco no mesmo aqui. E vou organizando melhor isso. Quando eu clico aqui, esses quatro estão todos juntos, eles ficam juntos aqui. Fica mais fácil de trabalhar. A gente pode deletar e colocar à medida que a gente necessita deles. Vai ficar mais fácil da gente organizar. Do outro vídeo para esse, eu já dei uma boa organizada aqui, né, alguns pensamentos de capa, de capa de capítulo, de como que dá para organizar tudo isso. Bom, especificamente das cores. A gente tem aqui, eu já fiz algumas aqui. A gente vai trabalhar com o sistema CMYK, que é para impressão. É só o estudo de cores, é um capítulo à parte dentro do InDesign, né, do pensamento do InDesign, da impressão, como o objetivo final. A gente vai trabalhar com esse arquivo em PDF, a gente não vai imprimir ele. Eu não vou entrar tanto nessas questões, né, porque tem material também bastante disponível para isso. E, eventualmente, especificamente, eu vou entrar um pouco dentro desse detalhe. Bom, o InDesign já mostra para gente os principais, que são esses que não estão renomeados aqui, que são do CMYK e do RGB, para a gente começar a trabalhar. A gente sempre vai começar uma cor nova, uma amostra nova a partir de outra, né? Se eu não tenho nada selecionado aqui, eu não consigo criar uma nova amostra. Então eu sempre vou partir de algum. Isso não vai mudar muita coisa, a não ser que eu queira uma diferença muito pequena entre as cores, né? Eu quero esse azul um pouco mais escuro, ou eu quero esse azul um pouco mais claro, né? E especificamente numa cor onde eu já vou começar é, com com esse padrão. À medida que a gente for trabalhando com as cores e elas vão ficando um pouco mais repetitivas, aí eu posso agrupar elas, né, subagrupar em grupos. Então, eu posso colocar os grupos aqui, ó, vou colocar, eu clico e arrasto, vou arrastando, posso ter um só de preto e branco, isso vai depender de cada um. Opa, aqui preto, a legenda eu já fiz, isso daqui eu trago para cá. Então vou duplicar essa amostra aqui e trago para cá. E essa aqui também, opa, o papel especificamente não consigo. Eu vou colocar aqui o nome dos grupos, vou botar originais, isso tá aqui, dá 2 cliques, tons de cinza,
E aqui... Então tem aqui, eu sei, eu posso trabalhar para organizar melhor e para eu me entender à medida que eu tenho bastante elementos. Bom, como que a gente cria uma nova cor? Então, uma nova amostra. Eu vou pegar esse exemplo aqui, essa cor, esse texto está com essa cor aqui. Eu vou duplicar ou eu crio uma nova amostra e eu dou 2 cliques nela. Observem aqui, né, o nome com valor de cor, que é isso quando a gente tem bastante domínio, quando a gente sabe exatamente a cor que a gente quer da CMYK, a gente já sabe configurar e já sabe visualizar. Então, o C é o ciano, é uma quantidade de 0 a 100 de ciano, o M de 0 a 100 de magenta, o I 0 a 100 de amarelo, yellow, e o K 0 a 100 de preto. Então, à medida que a gente vai adicionando ou retirando partes dessas cores, a gente cria a nossa própria cor. A gente tem aqui, né, outros tantos estilos de cores e a gente pode importar outros estilos. Isso dentro do design gráfico é um capítulo gigantesco, então a gente permanece com a CMYK. Eu eventualmente também posso saber já os valores que eu quero, né? Quando a gente vai avançando nesse estudo, a gente já sabe mais ou menos as cores e outros padrões de cores também trazem essas porcentagens. Então a gente pode correlacionar Pantone com CMYK a partir dessas porcentagens. Então, aqui eu vou deixar, para ficar mais fácil de trabalhar, eu não vou colocar o nome da amostra, eu vou colocar relacionado com o elemento que eu quero modificar a cor. Eu já tinha feito aqui o capítulo para fazer um teste, então eu vou colocar capítulo, texto capítulo. Essa nomenclatura também vai ficar mais fácil da gente se entender, a gente se encontrar a cor relacionado com o capítulo. Mas tem outras metodologias que trabalham, né, o nome da cor propriamente dita ou começa uma linguagem relacionada com a cor propriamente dita e não com o elemento que a gente está trabalhando. Então, eu quero um azul mais clarinho, vou colocar esse, e fiz a cor, e agora para aplicar eu seleciono o texto, se eu selecionar a caixa, eu não vou conseguir aplicar. Quando eu seleciono o texto, eu dou um clique só, vou voltar aqui, selecionar o texto e dou um clique só. Observe que aqui já vai mudar um pouco a cor, mesmo selecionado, para mostrar que é outra cor. E eu apliquei ali. Eu vou copiar aqui para mostrar para vocês as diferentes cores. E assim eu vou aplicando as cores. A gente vai criando à medida que for necessário. A gente também, eventualmente, a gente pode ter tudo em tons de cinza, ou preto e branco, ou preto só porque faz parte da nossa paleta e o que a gente quer trabalhar. Então, eu tenho as cores aqui. Do texto, ela já está preto, padrão, e a gente não vai nem mexer nisso. A segunda parte são os estilos de caractere. A gente tem os estilos de parágrafo que a gente já trabalhou, e eu prefiro trabalhar um pouco mais à frente esse estilo de caractere. Ou melhor, ao contrário, aqui o estilo de caractere eu prefiro trabalhar o estilo de parágrafo um pouco depois. Por que isso? Porque aí eu já vou ter uma cara do texto, eu já vou saber como que o texto está configurado e o estilo do parágrafo vai ser um refinamento a partir do texto que eu criei. Então eu já tinha criado uns aqui,
vou, vou aplicando, por exemplo, legenda do capítulo, legenda, capítulo. Observem que eu só coloquei o cursor aqui e ele por parágrafo ele já vai criando, né, modificando esse meu parágrafo. Então, observem, essas configurações são referentes ao parágrafo, não a fonte, não ao caractere, mas ao parágrafo em si. E a gente pode colocar o estilo de caractere, né, dentro do estilo de parágrafo, ou começar o estilo de parágrafo a partir, né, do estilo de caractere. Como que a gente faz isso? Eu vou deletar o texto padrão aqui, para a gente trabalhar com ele, para ficar mais direto, já que é o texto que a gente trabalha mais. Eu já tinha legenda do capítulo, legenda, capítulo, texto de citação, texto padrão itens e outro estilo aqui que não estava usando. Até estava usando, né, quando a gente deleta um, ele aparece, ó, esse estilo de excluir estilo vai substituir por qual. Mas não sei qual é, eu vou apagar de qualquer maneira. Bom, eu vou selecionar aqui, vou clicar no maisinho aqui, adicionar um novo estilo e eu vou dar 2 cliques aqui para editar ele. Observem a quantidade de possibilidades que eu tenho e a gente não vai mexer em tudo, então eu vou passar por alguns deles. O InDesign ele é super detalhista e esse refinamento para um texto que a gente está trabalhando, a gente não vai precisar tanto esse refinamento. Então, em geral, o nome do estilo, eu vou botar, aí eu vou colocar da mesma maneira que eu estou renomeando, que eu estou nomeando o estilo de caractere, para ficar mais fácil de eu entender essa relação entre um e outro. Aqui baseado em outro estilo, não os caracteres. Então ele já pega essa configuração e já coloca aqui. Então o texto, a fonte que eu estou trabalhando, tudo isso, toda essa configuração que eu tinha dado antes, ele já traz para cá. Formato avançado de caractere, né? Tudo isso eu não vou mexer. Recuo, espaçamento, isso sim, isso tem a ver com esses itens aqui. Então, recuo da primeira linha, vou colocar 1 centímetro, que é dessa primeira linha aqui. A gente vai ver que tem todo um recuo da esquerda para citações, aí a gente coloca 40 milímetros aqui. Se o alinhamento, né, se está à esquerda, se está justificado, eu vou manter alinhado à esquerda. E depois, nessas tabulações, os fios, tudo isso já vem de certa maneira padronizado, né? Se ele vai ter borda, vou colocar aqui para visualizar. Ó, se vai ter borda, se não vai ter, isso para o texto, para o tipo de texto que a gente está trabalhando, não vai ser necessário, mas vou passar por eles mais para vocês entenderem, né, o grau de refinamento que o software permite a gente trabalhar, né? A parte de hifenização, né, isso tem a ver com esse hífen aqui, né, se é para hifenizar ou não. Observem, né, as palavras, né, com tantas letras, após quantas letras, isso a gente não vai mexer, então eu posso trabalhar até com, de maneira direta aqui o espaçamento e aqui né, outras características. Isso já é meio padronizado, a gente não vai mexer. Aqui o espaçamento também, o grau de refinamento que a gente tem. Aqui uma das coisas que a gente tem nos textos é esse marcador de numeração, mas isso eu vou fazer outro estilo de parágrafo, quando a gente tem itens. Então aqui por enquanto eu vou deixar nenhum. As cores do caractere, né? Observem que ele puxa todas essas informações das amostras, eles já estão aqui. Então posso, não é o caso aqui que eu estou trabalhando com preto, mas eu posso colocar outra cor aqui, direto.
e aqui outras possibilidades. Aqui de exportar, aí quando a gente está trabalhando com vários textos, a gente consegue exportar e importar, então não preciso reconfigurar tudo isso, né, isso para grandes produções ou com equipes de trabalho trabalhando no mesmo objeto, a gente vai importando e exportando essas configurações. Então, por enquanto aqui, o texto padrão, e quando eu seleciono ou só coloco o cursor em um determinado parágrafo e clico nesse texto padrão, ó, eu já vou alternando ele para o tipo o estilo de parágrafo que eu quero. Então, texto padrão ele foi todo para o texto padrão itens, que era o que estava logo abaixo dele quando eu criei. E é bom que a gente já trabalha com ele. Eu vou aplicar o texto padrão itens, que é justamente para esses casos aqui de quando a gente tem itens, né? Quando a gente não tem o texto corrido, mas a gente trabalha com esses pontinhos e vai só itemizando esse texto. Eu tinha comentado antes, a gente só vai entrar direto aqui, marcadores e numeração. Então, antes estava nenhum no estilo padrão, aí a gente pode marcar ou numerar. Observem aqui que já vai modificando. E colocar, né, os recuos, a posição da tabulação. Isso é o quanto o texto está distante desse ponto. Então, a gente pode andar com o marcador, ainda a gente pode... Aqui ele já recua, eu posso avançar aqui, e aqui está negativo. Eu vou deixar... Vou zerar aqui, e aqui eu vou deixar 5 até 4. Isso eu posso trabalhar com ele, a cor padrão. Então, sempre que eu tiver uma sequência de itens, eu venho e seleciono item padrão. Eu fiz das citações, já tinha feito das citações também. Observe que aqui ele acabou colocando todos do texto padrão. Eu venho até chegar aqui, até chegar uma citação que eu já tinha feito também. Eu só vou mostrar para vocês o que muda. Eu já criei ela a partir do texto citação, então os formatos básicos aqui de tamanho e entrelinha já estão inseridos aqui, e o que vai mudar são os recuos e espaçamento, que é o recuo à esquerda, que é esse daqui. Ou seja, eu recuo todo o texto 4 centímetros, 40 milímetros da margem esquerda para cá. E eventualmente eu posso ter outros, por exemplo, da legenda aqui. Eu tinha criado, mas não fui aplicando a todos. Legenda. E para finalizar, e com isso a gente já avança bastante no nosso texto, no nosso exercício. E nos próximos capítulos, nos próximos vídeos é mais de complementação. A gente já tem uma boa quantidade de informação para avançar no nosso trabalho.